sentindo Deus diferente do que aprendeu. Espiritualidade no cotidiano, canal dos trabalhadores da luz. Mensagem canalizada em 1º de julho de 2021 por Maria Amélia Martins, em Salvador, Bahia, Brasil. Que a paz esteja em vossos corações, que a paz esteja em vossos corações, que a paz esteja em vossos corações. Vocês aqui reunidos manifestaram-se sobre a forma em que pensam, em que definem, em que sentem Deus. Alguns se referiram a Deus como ser lá fora, distante de vocês. Sobre isso, sobre Deus estar lá fora, os convidamos a refletir. Mas se pensam em Deus como ser vivendo lá fora, foi porque assim aprenderam. Não tem problema que pense em Deus como ser lá fora. Voltamos a lhes lembrar que foi assim que aprenderam. Só que ao ouvir outras pessoas falarem de outras percepções, de outras concepções de Deus, aí vocês começam a perceber que Deus pode ser diferente daquilo que aprenderam. E ao perceber que Deus pode ser diferente, o que vocês farão? Se passam a aceitar, porque vosso ser sintoniza com outras percepções de Deus. O que farão? Diante disso, vocês não precisam pensar o que é certo, o que é correto. Desculpe, o que é certo e o que não é certo. Porque normalmente isso é uma conduta de vocês. Mas não há necessidade. Não há necessidade de desconstruir o que aprenderam. Não necessita desconstruir. Então, vão fazer o quê? O que irão fazer? Apenas sentir. Apenas sentir Deus de outra maneira. Quando uma de vocês se referiu a um filósofo que há mais de 400 anos se exprimiu sobre Deus, dizendo que Deus estava em tudo, que Deus está na natureza, Deus está em toda parte. E se Ele está em toda parte, nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Ele admitiu, ele compreendia, ele sentia que Deus também está em nós, está em vocês, está em todos nós. Isso é muito profundo e tem muita força. Então, há em torno de 400 anos atrás, havia esse tipo de reflexão. O que aconteceu com a pessoa que externou esta reflexão? Essa pessoa foi calada, essa pessoa foi castigada, com castigo que culminou com a morte. Por que estamos trazendo isso aqui? Para exemplificar a vocês como determinadas situações se mantém forte no inconsciente coletivo. Porque isso fica, essa marca fica, essa informação fica no inconsciente coletivo de uma maneira forte. E isso direciona o pensamento de muitas pessoas
a aceitar e manter a percepção de Deus como aprenderam, sem mesmo perceber, vamos dizer assim, o próprio sentimento. Então, às vezes algum de vocês quer trazer uma concepção, um sentimento de Deus diferente, mas de repente, vocês podem se sentir diante da possibilidade de ser castigado, porque Deus tem que ser aquilo que vocês aprenderam. Falamos que não precisa desconstruir, porque isso se desconstrói naturalmente. Na verdade, dizemos que não será uma desconstrução, que você não precisa ir lá desmanchar aquilo que você trouxe. Não precisa. Vocês compreendem, vocês acolhem uma nova percepção de Deus e diz para si mesmo: eu posso perceber Deus de outra maneira. Eu posso perceber Deus de outra maneira. E é só se abrir e aceitar uma nova percepção. Então, digo a vocês, eu me abro para uma outra percepção de Deus. Quando você se abre para outra percepção de Deus, é para não permanecer numa percepção mental. Porque isso, a concepção de Deus foi trazida como algo mental. Mental como? Vocês podem perguntar. Foi assim que aprenderam. Deus é um ser que castiga. E com a aparência de quê? Com a aparência de Deus. Geralmente, vocês associam Deus a um Senhor. Não a uma senhora, e sim a um Senhor. Olha como isso é delicado, até para os homens. Traz uma imagem forte, que também às vezes a gente quer e pensa que está ligada aos nossos pais. Faz uma correlação. Então, o que vou fazer com isso? Isso existe. Vocês entendem? Que está a nível do pensar, da mente. E vamos agora para o nível do sentir e fazer como o filósofo fez há tanto tempo atrás. O que eu sinto que é Deus? Olha como ele falava há anos atrás. Ele traz a percepção que estamos buscando hoje, que vocês buscam. Aquilo que vocês participam. Dessas leituras, dessas mensagens, trouxeram hoje aqui, nesse encontro. Deus está em tudo. Deus é essa energia que movimenta. E nessa energia está o masculino. E nessa mesma energia, que é única, está o feminino. É complexo? Depende de como vocês conduzem. Se apenas abre o coração para dizer, eu acolho outra percepção de Deus, porque Deus está aqui em mim e não lá fora. Sinto que Deus está em mim. Cada um percebe Deus à sua maneira. Vamos seguindo, buscando aquilo que é nossa essência. Nossa essência está lá fora. Nossa essência como ser. A essência de cada um de nós está lá fora. Está também, não é? Está também lá fora, mas também está aqui. Então, que a gente perceba Deus, que vocês percebam Deus.
E só um momentinho, vamos sair da esfera humana para ver Deus, como uma de vocês trouxe. Ver Deus dentro de uma árvore. Vamos fechar os olhos e imaginar Deus, não só como outra pessoa. Perceba o Deus no mar, na espuma do mar. Perceba o Deus na árvore. Perceba o Deus em mim. Perceba o Deus em outro ser. Então, vamos trazer Deus, acolher Deus, acordar Deus dentro de nós. Mas acordar de que maneira? Como eu sinto Deus? Nos convidamos a soltar o corpo para perceber. Soltar bastante o corpo. Soltar. Deixar o corpo relaxar. E apenas buscar. Buscar sentir Deus. Sentir Deus flutuando. Sentir o ser flutuando. Leve. Sentindo o cosmos, o universo. Sentindo e sendo. Sentindo, sendo Deus. Mantendo essa percepção de Deus. Solicitamos que sigam, passando a mão no corpo, se tocando, sentindo em si mesmo essa percepção. Sentindo em si essa percepção. A forma de Deus. O Deus em si que lhes for possível sentir. Nem mais, nem menos. Sentindo. Apenas sentindo. Mantendo essa reflexão de Deus em si, mantendo devagarinho. Respirem de forma leve e profunda. Devagarinho vão abrindo os olhos e mantendo a referência de Deus. Lembrando de que, para vocês sentirem Deus em outra pessoa, essa pessoa não precisa ser perfeita para ser a personificação de Deus, para ter em si a essência de Deus. Porque a pessoa, cada ser, é a personificação de Deus. Quem é capaz de ver a expressão de Deus numa pessoa que vive numa ética completamente diferente da que você vive? Mas está ali a expressão de Deus. Isso é um desafio para vocês, não é? O que aconteceu com aquele ser, com sua essência divina? A essência de Deus está nele, mas se expressa com a frequência densa. Mas a frequência de Deus está ali. O que aconteceu com ele? Cada um tem um pouco disso. Cada um tem algo para acolher. Tornar luz. Não para ser perfeito, não é essa a busca. É para ser cada dia melhor. Que a paz esteja em vossos corações. Que a paz esteja em vossos corações. Nós os convidamos para se inscrever em nosso canal, dar um like, comentar, para que essa mensagem se espalhe a mais e mais pessoas. Que a paz esteja em vossos corações. Que a paz esteja em vossos corações. Que a paz esteja em vossos corações.